Um ótimo dia para você que acompanha sempre o nosso canal. Mais uma vez, Edmilson Santos. Quero aqui hoje trazer o segundo episódio da série, do Êxodo, e hoje falar do capítulo 2 sobre o nascimento de Moisés, o libertador do povo de Israel. E essa série que tem informações preciosas, né? Eu até falei no episódio anterior que tem muitos acontecimentos que foram no Êxodo que reflete hoje, né, nos nossos dias. Então tem uma tipologia de Cristo, da igreja, do povo de Deus. E para você poder identificar o que Deus fará no futuro, eu até mencionei isso no outro podcast, é importante você olhar para o que Deus já fez. Amém? Então, você quer entender o que Deus fará. Olhe para aquilo que Ele já fez. Então, o Antigo Testamento, ele reflete no Novo. E o livro do Êxodo, ele tem muitas informações valiosas para você entender o que vai acontecer nos últimos dias. A palavra de Deus é um quebra-cabeça, as peças se encaixam e cabe a você montar essas peças através do estudo bíblico, né? Da leitura, dos devocionais. Então você vai entendendo, você vai percebendo o trabalhar de Deus ao longo dos anos. Irmãos, eu quero aqui usar para leitura a versão NVI e depois nós vamos usar também a versão Almeida Revista e Atualizada. O texto da Palavra de Deus, texto importante do capítulo 2, nós vamos ler aqui do verso 1 até o verso de número 25. E quero aproveitar de antemão, pedir para você deixar o seu like se você está chegando agora. Sou apenas um curioso, não tem problema, você também é bem-vindo. Deixe o seu like para fortalecer esse conteúdo. E o objetivo aqui é fazer com que essa mensagem alcance o seu coração e abençoe a sua vida. Esse é o objetivo. Amém? Então vamos para o texto, versão NVI. O texto diz o seguinte, Êxodo capítulo de número 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela escondeu por 3 meses. Olha só essa informação aqui, muito importante. Ela escondeu por 3 meses. Irmãos, os pais de Moisés, cujo nome do pai era Arão e o nome da mãe era Joquebede, naquele tempo, os familiares um pouco mais distantes casavam entre si, principalmente de uma mesma tribo. Então, Moisés veio da tribo de Levi e o seu pai era sobrinho da sua mãe. Olha que interessante. O pai de Moisés casou com a sua tia Joquebede e veio a dar à luz a Moisés. Moisés teve 3 irmãos, Arão e Miriam. É importante destacar aqui que naquele tempo de opressão, onde o rei do Egito, usado pelo diabo, pelo maligno, pediu para que matasse todos os meninos, né? E as parteiras preservaram os meninos, não cumpriram a ordem de Faraó, poderiam ser mortas, mas mesmo assim elas temeram a Deus e não fizeram tal mal aos meninos hebreus. E Deus preservou as parteiras, preservou elas da morte, porque elas agiram com bondade para com o povo de Israel, principalmente com as mulheres que estavam grávidas de meninos. E por causa disso, o Senhor deu a elas famílias abençoadas, Foram premiadas, foram abençoadas por esse gesto de bondade.
Continuando, com o nascimento de Moisés, o texto vai dizer que o menino era bonito, ou seja, chamava atenção, né? E que ela escondeu ele por 3 meses. Existem processos na nossa vida que, se ele for revelado fora do tempo, ele impede você de desfrutar as bênçãos do Senhor. Você tem que ter a sensibilidade de que certas coisas têm que ser guardadas, né, no Senhor. Eu não vou dizer escondidas, mas guardadas em Deus, só para você e o Senhor. Tem coisas que não, se você revelar fora do tempo, pode morrer. Essa passagem, por exemplo, nesse início do capítulo 2 do livro do Êxodo, nos traz esse detalhe. E se você se atentar, você tira lições nesse verso 2 para abençoar a sua vida. E a grande lição é: não mostre as coisas fora do tempo. Deixe que tudo aconteça de forma natural. A mãe de Moisés preservou ele por 3 meses, ou seja, enquanto dava para protegê-lo, ela assim o fez, porque sabia que o decreto de Faraó era implacável e queria a morte de todos os meninos, de todos os machos do povo de Israel. Porque ele percebeu que a nação de Israel estava crescendo de forma considerável e ele imaginava: olha, se nós não impedimos eles de continuar crescendo, ter filhos, nós vamos ter problema. Eles podem se unir, por exemplo, com um de nossos inimigos e vir nos atacar. E aí nós estaremos em uma situação difícil. Claro que isso foi um plano maligno. Eu já falei no episódio de número 1, ou seja, no episódio anterior, que Faraó, ele é uma tipologia da figura de Satanás, o diabo, que luta para oprimir, para dificultar a jornada do povo de Deus na terra. E você tem que ter essa sensibilidade. Por quê? Porque é pelo Êxodo, nesse livro aqui, Deus vai mostrar muitas coisas que ele ainda fará por meio do seu povo. A Bíblia, ela é um livro riquíssimo em aprendizado, e principalmente para você entender as coisas que Deus fará, você tem que ter essa percepção. Voltando aqui para o texto, no versículo 3, quando já não podia mais escondê-lo, olha só, quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, e colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. Irmãos, preste atenção. Há situações que não há como você mais esconder. Existem coisas que Deus está fazendo na tua vida, bênçãos que Ele está gerando, que obviamente vai chegar um tempo que não tem como você esconder. Mas no momento que sair do seu controle, entra em ação a mão de Deus. Amém, irmão Edmilson? Pois é, no momento que as coisas saírem naturalmente do seu controle, elas entram no controle do Senhor. Por que isso é importante? Porque te dá paz, confiança e fé para confiar que Deus tem o melhor para você. Que Deus trabalha em seu favor. Ele não trabalha contra você, mas ao seu favor. E por mais que a circunstância seja desfavorável para você nesse dia, não importa qual seja a área da sua vida, eu quero dizer que o Senhor está trabalhando em seu favor. A mão de Deus é que guarda a sua vida, é que guarda a sua família. E você precisa saber disso e confiar na palavra do Senhor. Versículo de número 4. A irmã do menino, olha que interessante, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria.
interessante que a mãe de Moisés, ela confiou de tal maneira a sua promessa, o seu filho nas mãos do Senhor, que ela permitiu que ele fosse, mesmo sendo um bebê ainda indefeso, mesmo sabendo dos riscos, ela entendeu que se ele ficar aqui, de qualquer maneira, ele vai morrer. Porque a partir do momento que os soldados de Faraó encontrar esse bebê aqui, eles vão o matar. Então eu vou confiar em Deus. Eu vou entregar esta causa. Eu vou entregar o meu filho nas mãos do Senhor. Se Deus tiver um plano através da vida dele, o Senhor vai honrar, vai fazer com que tudo aconteça e nenhum mal tocará nesse menino. E ela confiou de tal maneira, ela teve uma fé tamanha. É importante ilustrar isso e se atentar para a mãe de Moisés, ou seja, Joquebede, a fé que ela teve e entregar o filho ao seu destino traçado, claro, pela vontade de Deus. E o Senhor cuidou dele. Eu acredito que Joquebede orou e falou: Senhor, eu entrego ele nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor é fiel para cuidar do meu filho. E eu sei que o plano do Senhor para mim é melhor do que os meus planos. Por isso eu quero decidir confiar em Ti. E essa atitude que ela teve fez com que Deus honrasse a sua fé. E olha só o que vai acontecer. A filha de Faraó descerá ao Nilo para tomar banho, ela com as suas servas. E enquanto andavam ou nadavam ali no rio, andando pelas suas margens, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Olha só, e ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã que estava acompanhando, a irmã de Moisés, no caso Miriam, que estava acompanhando ali o cestinho, ela se aproximou e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma das mulheres hebreias para amamentar o menino? Quero, respondeu a moça, e foi chamar a mãe do menino. Respondeu, no caso, a filha de Faraó. Então ela disse à mãe do menino, sem saber que era a mãe, ela disse: olha, amamente-o para mim e eu lhe pagarei por isso. E a mulher levou o menino e o amamentou. Olha que coisa extraordinária, irmãos, do cuidado de Deus. Ela entregou a causa nas mãos do Senhor e olha o que Deus fez. Você precisa confiar que a partir do momento que você coloca uma causa nas mãos de Deus, Ele vai fazer o melhor para você. Ele vai fazer o melhor por você. E é importante destacar que a mãe de Moisés, ela teve uma atitude de entrega, mas uma atitude também de acreditar que Deus estava no controle de todas as coisas. Prova disso que ao colocar o menino no rio Nilo, olha que interessante, as correntes das águas, não por acaso, mas pela vontade de Deus, conduz o cestinho até a margem do Nilo, onde as mulheres, as servas e também a filha de Faraó estava tomando banho. Quando elas percebem e abrem o cesto, estava ali Moisés, bebezinho, chorando. Então acompanhe comigo esse desfecho. No momento que a mãe de Moisés, não sabia até então, a filha de Faraó, que era a mãe dele, pediu para que ela cuidasse do menino, No versículo 10 vai dizer que tendo ele crescido, ou seja, tendo ele passado um tempo com a sua mãe, que ela criou ele ali até uma determinada idade, percebeu que ele já estava numa fase que não precisava mais daquele cuidado especial, ela levou o menino de volta para a filha de Faraó, até porque ela não queria aquele destino de escravidão para o seu filho, E ela devolveu para a filha de Faraó e ela o adotou. Olha que coisa incrível.
ela o adotou e pôs o nome dele de Moisés, que o significado é porque eu o tirei das águas. Então, irmãos, olha que coisa extraordinária. Aqui nós vemos Moisés sendo criado pela filha de Faraó, bem ali debaixo das asas, né, daquele que seria o seu algoz, né, que Faraó desejava matar todos os meninos e Moisés foi preservado. Pelo cuidado, pela providência de Deus, Moisés foi preservado. Isso mostra uma lição importante para nós, que quando Deus quer de fato fazer algo, não importa, Ele cria situações, e mesmo que você esteja ali com o seu inimigo muito próximo de você, Ele preserva a sua vida. Ele não permite que nenhum mal lhe suceda. A fé da mãe de Moisés, Joquebede, fez com que o Senhor a honrasse de maneira tal que ali estava sendo construído o caminho para o futuro libertador da nação de Israel. Claro, sendo usado, sendo um instrumento nas mãos de Deus. Continuando, versículo de número 11. Então, Moisés, já sendo adulto, ele foi a um lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que eles realizavam. Ele percebeu que o povo de Israel era colocado a trabalho penoso, a trabalho escravo. Era um sofrimento terrível. E ele percebeu também que os egípcios espancavam os trabalhadores hebreus, né? E isso lhe causou uma indignação muito grande, que ao perceber que o egípcio fazia tal maldade com um dos seus irmãos, ele olhou para os lados, não vendo ninguém, atacou o egípcio e o matou, e escondeu seu corpo ali na areia. No dia seguinte, né, olha só que coisa interessante, ele matou porque viu que aquele egípcio estava oprimindo os seus irmãos, né? Pessoas que eram seu povo, e ele se sentiu indignado com tudo aquilo, e ele obviamente tomou uma atitude, mas tudo isso estava contribuindo para o agir de Deus. No versículo de número 13, vai dizer o seguinte, que saiu, já no outro dia, né? Saiu e viu dois hebreus brigando. Olha que coisa, hein? Ele viu dois dos seus irmãos brigando, né? Irmãos que eu digo de nação. E aí ele perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu irmão, o seu companheiro? E o homem respondeu, quem nomeou você como nosso líder e juiz? Quer matar-me como você matou o egípcio? Ou seja, aquele episódio que ele teve com o egípcio foi visto. Ou seja, talvez a pessoa que ele ajudou ali for responsável por espalhar essa notícia. E quando ele percebeu que esses homens também sabiam do fato, ele temeu, né? Ele ficou com medo. E aí ele imaginou, se eles já sabem disso, com certeza também Faraó já sabe. E olha só no versículo 15. Quando o Faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas este fugiu e foi morar em Midian. Irmãos, preste atenção. Tudo é um propósito de Deus. Tudo é um propósito de Deus. Esse Faraó era terrível. Ele oprimia demais o povo de Israel. E quando ele percebeu que Moisés tinha matado um egípcio, ou seja, um integrante ali do seu povo, ele procurou Moisés para matá-lo, porque sabia que ele era hebreu, né? E foi criado ali pela sua filha, mas isso
tornava também Moisés um alvo, né, por causa dessa atitude que ele teve. Mas tudo isso era um processo, porque quando Moisés vai para Midian, ele aprende uma função muito importante e aquilo iria refletir em sua jornada, em seu ministério, principalmente para conduzir o povo para fora do Egito, né? Ele foi pastor, era uma tradição naquela região aprender a profissão de pastor, cuidar das ovelhas, né? Que era um meio de sustento. E quando ele chegou à região as terras, aliás, de Midian, ele se assentou à beira de um poço. E no versículo 16 vai dizer: ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, no caso Jetro, né? Jetro tem 2 nomes aqui, viu? Ele é identificado ora como Reuel, ora como Jetro. E vai dizer que ele tinha 7 filhas, né? E elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Verso 18. Quando as moças voltaram ao seu pai, Reuel, que é também conhecido como Jetro, este lhe perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? E elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao nosso rebanho. Irmãos, eu quero fazer uma abordagem até aqui, antes de continuar com esse texto, aqui no verso 19, presta atenção. O Jetro, ele tinha 7 filhas, e elas auxiliavam ele no cuidado com o rebanho. Mas percebe-se que, ao levar as ovelhas para beber água, alguns outros pastores que estavam ali, eles não aceitavam essa questão das mulheres pastorear ou cuidar de rebanho, porque essa era uma função exclusivamente masculina e elas eram muito rejeitadas e eram hostilizadas naquele lugar. Interessante que Moisés, um homem de um coração muito nobre, estava ali bebendo água, percebendo que elas estavam sendo maltratadas, que elas estavam com dificuldade para cuidar do rebanho. Ele então vem ao encontro delas e auxilia elas ali a dar água a todo o rebanho. E fica uma lição, né? Mulheres não foram feitas para pastorear. Mulheres foram feitas para auxiliar. E a Bíblia demonstra para nós, de forma bem sutil, que Deus, ele trabalha com as coisas de forma organizada. O homem é que tem essa nobre função, né, de pastorear, de conduzir. E Jetro, entendendo isso, você vai perceber que eu vou ler aqui no versículo 20. Olha só o que ele vai dizer, ó. Onde está ele? Porque ele achou interessante o homem ajudar suas filhas, porque ninguém nunca tinha feito isso. E elas sempre sofriam para dar água ao rebanho, e ele percebeu que elas tinham voltado muito cedo, elas tinham muita dificuldade para conduzir aquele rebanho, e sem dizer que elas eram hostilizadas ali também. E não tinham respeito, né? Mulher nessas funções, elas não têm, no caso, o apreço e o respeito devido, porque não foram constituídas para isso. Versículo 20. Onde está ele? Perguntou o seu pai. E elas responderam, né? Ele perguntou: por que deixaram ele lá? Convidem para comer conosco. Então elas foram atrás dele, convidaram ele, e Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. E ele, percebendo que ele era um homem nobre, um homem de princípios, ele deu a sua filha Zípora, né, por esposa. E ali ele casou com ela e teve filhos. E a função de cuidar das ovelhas passou para Moisés. E ele ficou ali por um bom tempo, né? 40 anos ele ficou por ali
cuidando das ovelhas. Ele casou, teve filhos, e o nome dos seus filhos, o primeiro filho que ele teve se chamou Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira, que é o significado, né? Muito tempo depois morreu o rei do Egito, ou seja, já tinha passado o tempo necessário que Moisés ficou foragido, né, digamos assim. Mas na realidade ele foi treinado, ele foi lapidado naquele processo, e aí o rei do Egito morreu. Os israelitas continuavam gemendo e clamando por causa da servidão, da escravidão que era imposto a eles. E diz aqui no versículo de número 23, já finalizando, que o clamor deles chegou até a Deus. E o Senhor ouviu o lamento do seu povo, e lembrou da aliança que ele fizera com Abraão. Olha que coisa extraordinária. O Senhor se lembrou da promessa, da aliança que ele havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Eu quero dizer para você uma coisa. Você está clamando? Eu quero dizer que Deus está vendo você. Ele está vendo a sua aflição. Talvez para essas pessoas que ficaram por muitos anos fazendo um trabalho penoso, sofrendo humilhação numa terra estrangeira, sendo escravo, não foi fácil. Afinal de contas, foi muito tempo naquele ambiente, naquele lugar, sendo perseguido, sendo hostilizados, muitos sendo mortos. E eles clamaram a Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nos ajude. Não permita que nós venhamos a morrer, nossos filhos, nossa descendência nesse lugar como escravos. Creio que muitos que conheciam a história de Abraão, de Isaque, de Jacó, fazia questão de lembrar em suas orações: Senhor, lembra das promessas que fizestes a Abraão, teu servo, a Isaque, a Jacó, e vem em nosso favor. Irmãos, neste mundo, muitas das vezes o inimigo quer nos colocar como escravos, debaixo de jugo de servidão, nos oprimindo, trazendo para nós dores terríveis, opressões, pressões emocionais. E nesse momento nós temos que clamar. Nós somos peregrinos, nossa jornada não encerra nesta vida somente, ela vai chegar na eternidade, onde nós vamos desfrutar das promessas, das maiores promessas de Deus. Então nós temos que perseverar. Por mais que a luta seja grande, por mais que a batalha seja pesada, nós temos que buscar força em Deus, porque sozinho nós não vamos conseguir. Quando esse povo percebeu que a escravidão estava tão grande, que a opressão era tão grande, eles clamaram a Deus. Eles pediram: Senhor, nos socorre, nos livra. E eles ainda não sabiam que Deus já tinha um plano, né? Por meio da vida de Moisés, alguém que o Senhor foi construindo, lapidando, né, ao longo dos anos, para que chegasse o tempo dele libertar o povo. Deus, ele está preparando, ele está trabalhando no processo para agir em seu favor. É porque quando Deus vai usar algo ou alguém para te ajudar, para te favorecer, leva um tempo, leva uma construção, até porque quem vai favorecer a sua vida, ele vai ter um papel importante em uma determinada fase da sua vida. E o Senhor sabe disso. E você precisa acreditar que Deus está trabalhando em seu favor. Mas não é na sua velocidade. O Senhor vai te fortalecendo a cada dia, Ele vai te dando um ânimo novo. O Senhor, por mais que o povo ali vivia escravizado, vivia oprimido, talvez você nesse dia está vivendo escravizado, oprimido pelo inimigo, né, passando lutas na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, né? Até na igreja onde você congrega, no seu ciclo de amizade, questões financeiras. Continue confiando em Deus.
a intervenção do Senhor vai chegar. A intervenção do Senhor vai chegar em seu favor e você precisa crer. Amém? É por isso que é bom, irmãos, a gente fazer esses estudos. É por isso que é maravilhoso a gente se dedicar em meditar na palavra de Deus, porque não poderia aprender isso se não fosse compartilhando essa mensagem com vocês, né? E muitas vezes o nosso processo que você passa, que você enfrenta, serve de experiência para ajudar outras pessoas. Talvez, se eu não passasse pelos meus processos, eu não estaria aqui agora compartilhando essa mensagem com você, que está sendo útil e que ela está edificando a sua vida. Então persevere, continue confiando em Deus, porque coisas melhores virão. Amém? Então, no próximo episódio, nós vamos partir aqui para o capítulo de número 3 e coisas extraordinárias. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, porque o livro do Êxodo é um livro grandioso, com lições maravilhosas da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o seu like para abençoar esse conteúdo, nos ajude a alcançar mais vidas através dessa mensagem, né? Convide aos seus amigos a estar acompanhando essa série do Êxodo aqui em nosso canal. E a cada dia nós vamos melhorando o nosso conteúdo, melhorando a produção dos vídeos para justamente abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Não se esqueça também de se inscrever se ainda não é inscrito. Forte abraço e um excelente dia para você.